Existe em você um centro que não é você. E essa é uma das maiores ilusões da existência. Desde o nascimento, a consciência não desperta para si mesma, ela desperta para o mundo. Os olhos se abrem para o outro, os ouvidos captam vozes externas, o toque reconhece aquilo que está fora. A vida começa como uma experiência voltada para o exterior. Primeiro a mãe, depois o mundo. E nesse espelho constante de relações, algo começa a se formar, uma imagem de si mesmo construída a partir do olhar do outro. Se há aprovação, nasce um eu valorizado. Se há rejeição, nasce um eu ferido. Mas ambos são ilusórios. Esse eu que se sente bom ou ruim, amado ou rejeitado, forte ou fraco, não é o seu verdadeiro centro. É apenas um reflexo, um eco da opinião alheia, uma identidade moldada pela necessidade de pertencimento. Esse é o ego. O ego não é um erro, ele é uma etapa, ele é a máscara necessária para viver em sociedade. Mas o problema começa quando você acredita que essa máscara é o seu rosto. A sociedade não está interessada em quem você é em essência. Ela está interessada em quem você pode ser dentro do sistema. Por isso, ela molda comportamentos, cria padrões, define o que é certo e errado, e recompensa aqueles que se encaixam. Assim, você aprende a ser aceito, mas se afasta de si mesmo. O ego, então, torna-se um centro artificial, instável, dependente, faminto. Ele precisa constantemente de validação, reconhecimento, atenção. Ele vive de migalhas emocionais oferecidas pelo mundo externo. E é por isso que você sofre. Toda dor emocional carrega em sua raiz uma ferida no ego. Não é o que aconteceu que dói. É o que isso fez com a imagem que você tem de si mesmo. Não é a rejeição em si. É o colapso da identidade que dependia da aceitação. Não é a crítica. É o abalo do personagem que você acreditava ser. O ego é frágil porque não é real. Mas há algo em você que é. Existe um outro centro, silencioso, profundo, intocado. Um centro que não foi criado pela sociedade, que não depende de aprovação, que não muda com as circunstâncias. Esse centro não pode ser construído, ele precisa ser descoberto. E aqui começa o verdadeiro caminho. Porque para encontrar o real, o falso precisa ser visto como falso. Não se trata de lutar contra o ego, nem de tentar destruí-lo à força. Isso apenas cria um ego mais sutil, o ego espiritual, o ego que se orgulha da própria humildade. O caminho não é o combate, é a consciência. Observar o ego em ação, perceber como ele reage, como se ofende, como exige, como sofre, ver claramente seus movimentos, sem julgamento, e principalmente, assumir responsabilidade. Enquanto você acredita que são os outros que causam sua dor, você permanece prisioneiro. Mas quando percebe que o sofrimento nasce da identificação com esse falso centro, algo começa a mudar. A consciência rompe a ilusão. E então inicia-se uma fase delicada, um território desconhecido. À medida que o ego começa a perder força, surge um vazio. Uma sensação de não saber mais quem você é. As referências antigas desaparecem e ainda não há um novo centro estabelecido. Esse é o caos. E é aqui que muitos recuam, porque o ego, mesmo sendo fonte de sofrimento, ainda oferece uma sensação de identidade. Mesmo que seja uma identidade falsa, ela é familiar,
e o desconhecido assusta. Mas esse caos não é um erro. É uma passagem. É a dissolução daquilo que nunca foi real, abrindo espaço para aquilo que sempre foi. Se você tiver coragem de atravessar esse vazio sem fugir, sem reconstruir antigas máscaras, algo extraordinário acontece. Um novo centro emerge, não criado, mas revelado. Não imposto, mas reconhecido. Esse centro não depende do mundo. Ele não precisa ser validado. Ele simplesmente é. E quando você passa a viver a partir dele, a existência ganha uma nova ordem. Não mais a ordem artificial da sociedade, mas a ordem natural da vida. Tudo se alinha. Tudo encontra seu lugar. A paz deixa de ser uma busca e se torna um estado. Você já não reage. Você responde. Você já não depende. Você compartilha. Você já não busca ser alguém. Você simplesmente é. O ego era peso. O ser é leveza. E então, um dia, você percebe: o sofrimento era sustentado por uma ilusão. E essa ilusão caiu, como uma folha seca, sem esforço, sem luta, sem drama, apenas caiu. E no silêncio que ficou, você finalmente se encontrou.